Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do Centro Espírita Capitão Vendramini. Desejo uma excelente noite a todos e que a gente possa desfrutar de um aprendizado muito bacana. Bom, vamos começar fazendo uma oração para que a gente entre na sintonia, para que a gente entre no clima, para que a gente consiga aprender mais e melhor e desfrutar. Querido Deus, nossa Santíssima Mãezinha, nosso amado Mestre Jesus, nossos guias espirituais, nossos amigos espíritas, todos aqui presentes, agradecemos por mais essa oportunidade de estudo, de aprendizado e pedimos que a espiritualidade amiga nos guie, nos intue e nos ajude a compreender e extrair o máximo possível de aprendizado da lição de hoje. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo Sofrendo Reprovações do livro Calma. Vou fazer uma leitura primeiro e depois a gente vem comentando cada um dos tópicos. Sofrendo reprovações. Estarás possivelmente sofrendo reprovações que te pareceram injusto espancamento espiritual. Inicialmente, adota o silêncio sem fazer comentários. Ora, pedindo inspiração à divina providência. Se não tens culpa alguma em relação aos erros que te foram atribuídos, não des resposta alguma e continua nas tarefas que a vida te confiou, desculpando quaisquer ofensas. Se as críticas sofridas guardam algum fundamento, procura analisar o próprio comportamento em referência ao assunto. Agradece em pensamento aos teus censores, procurando retificar os pontos nos quais te observes em desacerto. Nada reclames contra quem te aponte a verdade, porquanto se agem com exagero contra os enganos de que, porventura, te inculpes, a vida se incumbirá de esclarecê-los em momento oportuno. Não te defendas nem acuses a ninguém perante censuras recebidas. Continue trabalhando com sinceridade, cortando as atitudes que desaproves em ti mesmo. Se te notares no centro de culpas, pelas quais te sintas inegavelmente responsável, prossegue agindo e servindo, quanto possível, mesmo assim, na certeza de que todos somos filhos de Deus e que Deus te concederá recursos e abrirá caminhos novos para que a paz de consciência te retome a vida e ilumine o coração. Muito bom, né? Esse livro Calma, esse livro como um todo, acho que não só esse capítulo, isso é um manual de comportamento para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Esse, particularmente falando, né, Sofrendo Reprovações, é esse manual para momentos de injustiça, de crítica e de exposição. E sendo exigente, né, já com essa leitura, assim como Emmanuel é exigente em todas as suas literaturas, em tudo que ele traz para nós, né, não é um texto confortável, tá? Esse texto pede muita maturidade. Não tenha dúvida que esse texto é um texto que, para a gente compreender ele profundamente, ele de fato vai pedir muita maturidade. E vamos entender primeiro que a ideia central aqui não é reagir, né? A ideia é a gente se transformar. O texto ele tem uma lógica muito clara, dizendo, né, ó, por mais que aconteça coisas que o outro te critique com fundamento ou não, o foco é a gente. Ou seja, ele tira um pouco, né, dessas ideias mundanas de se defender, de contra-atacar, de ficar justificando, de ficar provando. O caminho que o Emmanuel nos propõe aqui, junto com o Chico, ele é o oposto disso, né? Ele está falando basicamente de silêncio, de análise e de evolução. Por isso que esse texto, sem dúvida, é um manual de comportamento. Eu acho muito interessante já ter caído esse vídeo aqui, porque notoriamente a gente vê aqui que ele fala sobre silenciar. E nessa última semana eu tive a oportunidade de fazer uma palestra exatamente sobre o silêncio. Então a espiritualidade trabalha nos mínimos detalhes. Vou colocar o card da palestra aqui, para que todos possam acessar depois também, se fizer sentido. Mas por uma coincidência vai conectar muito com esse texto. Bom, mas vamos na leitura direta, né? A primeira coisa que ele explica, e até pegando esse caminho, né, de silêncio, análise e evolução, é que ele fala, aqui já na segunda frase, inicialmente adota o silêncio. E, gente, silêncio não é fraqueza, silêncio é domínio, tá?
Então aqui ele está falando assim, não é hora de você piorar a situação, de você retribuir, né? E aqui eu estou falando de retribuir, não é algo bom, né? De você se comprometer ou de você alimentar o conflito. Aqui a gente aprende com Jesus sobre dar a outra face, né? Então se a pessoa vem com agressividade ou mostrando o dedo, não precisa devolver. Silencia, sem fazer comentários. Não se preocupe em ter a postura correta já no primeiro momento. Muitas vezes esse silêncio já é mais que suficiente, tá? E aí ele vem na sequência. Ora, pedindo inspiração à divina providência. Então olha para vocês verem que legal, né? Aqui quando ele fala para a gente silenciar e orar, na prática tá falando o quê? Sai do ego, sai da emoção do momento e vai buscar lucidez. Vai buscar uma conexão espiritual. E agora ele dá duas opções, né? Se não tem culpa ou se tem culpa. Então na primeira opção que ele fala, né? Se você não tem culpa, que não precisa dar resposta, né? Não precisa se desculpar e tá tudo bem. Ou seja, não perca energia tentando provar algo. O tempo e a vida vai esclarecer. E o principal é que a sua consciência esclarece. Então se você não tem culpa, fica quieto. Tá tudo bem, não tem problema. Só que isso exige confiança na justiça divina, confiança interna e autocontrole, para que você consiga passar por aquele momento em silêncio. Mas ele continua, né? Agora, se as críticas sofridas guardam algum fundamento, né? Ou seja, se existe fundamento, ele fala, procura analisar o próprio comportamento. Por mais que essa parte é difícil, muitas vezes a gente ignora, né? A gente fica ignorando a crítica, foca no exagero, né? Porque geralmente as críticas vêm com exageros. Mas o texto, o que ele está mandando fazer? Independente de exagero ou de validez, né? Extrai a verdade que tem naquilo. Por mais que dói receber uma crítica, mas quase sempre há uma ponta de verdade. Então trabalhe aquela ponta de verdade. Observa, não somos perfeitos. Não temos que ser e ninguém está exigindo que a gente seja. Faça sua reforma íntima sem martírio. Existe um livro maravilhoso só para falar disso. Então, não é porque você de fato errou que isso é um problema, tá? O problema vai ser se você continuar agindo no erro, mas uma vez que você reconhece e busca melhoria, tá tudo bem. E aí ele vem e fala, agradece em pensamento aos teus sensores, né? Que são essas pessoas que estão apontando, que estão revelando algo real. Então, essas pessoas que num primeiro momento pode parecer um inimigo, na verdade eles são amigos que estão te mostrando um ajuste necessário para sua rota, né? É como se dissesse assim, né? Usa essa crítica, justa ou injusta, como ferramenta de crescimento. E a gente está buscando o crescimento. É isso que a doutrina nos traz, essa evolução contínua, né? E depois ele vem aqui seguindo, né? Não te defendas nem acuses. E espiritualmente falando, assim, isso é lindo porque o mundo hoje ensina a retribuir, a devolver, né? E aqui é o oposto, né? Defender essa acusação gera conflito, conflito gera desgaste, e desgaste vai te afastar do seu propósito. Isso vai te levar para outro caminho que não é o que você está buscando. E aí ele traz a solução, porque se é difícil fazer isso, a solução está nessas duas palavrinhas. Continua trabalhando. Chico, Kardec, todo mundo que trouxe ensinamentos espíritas fala muito sobre o trabalho. Se você está trabalhando, você não tem tempo primeiro para ficar criticando o outro e nem ficar criticando a si mesmo. Ocupe-se, trabalhe, coloque a sua cabeça a serviço, coloque seu corpo a serviço. Jesus nos ensinou muito sobre isso, né? Se até meu pai trabalha, eu também vou trabalhar. E a gente tem que trabalhar. A melhor ferramenta, a melhor solução para esses momentos é o trabalho. E aqui é o eixo central do texto que o Emmanuel trouxe. Não parar, não entrar em drama, não se vitimizar. Corrige e trabalha. E ele finaliza aqui com o prossegue agindo e servindo. Por quê? O erro não define a gente. Mas a postura depois do erro, sim. Então não tem problema errar. Mas aprendeu? Corrige e segue. Prossegue agindo e servindo. Porque ele fecha com algo muito bonito, né? Mesmo assim, na certeza de que todos somos filhos de Deus e que Deus te concederá recursos e abrirá caminhos novos para que a paz de consciência te retome a vida
e ilumine o coração. Ou seja, ele está te falando aqui exatamente que quando acontecer isso, silencia, analisa e trabalha, porque Deus vai te devolver essa paz de consciência. Ou seja, a gente vai entender ou o que fizemos por ignorância ou o que já aprendemos com esse erro. E ambos tá tudo bem. Então, retoma através da sua consciência essa tranquilidade e segue em frente para o próximo. Bom, na compreensão de hoje, é isso que temos para o nosso estudo. Gostaria de encerrar com uma oração para que todos tenhamos uma terça-feira abençoada, uma noite abençoada e que a gente reflita muito sobre esses ensinamentos trazidos aqui no dia de hoje. Querido Deus, nosso amado Mestre Jesus, nossa Santíssima Mãezinha Nossa Senhora, nossos guias espirituais, nossos mentores, nossos amigos, obrigado mais uma vez por palavras de tamanha sabedoria trazidas para nós, por esse texto maravilhoso que nos traz um guia, um manual de comportamento sobre como vamos seguir nas nossas vidas, na nossa jornada, no caminho do Cristo, que é o que tanto buscamos para a nossa melhoria e evolução. Gratidão por tamanha sabedoria trazida nesses textos e que tenhamos uma noite abençoada. Obrigado pela semana abençoada, por essa vida próspera, abundante, por esta vida maravilhosa que o Deus nos permite viver. Obrigado a todos e que tenhamos uma excelente semana.